Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo de número 13. A partir do versículo 1. Você achou na sua Bíblia aí? Por favor. Acenda a luz da igreja, por favor. As luzes da igreja aí. Alguém acenda aí, por favor. Lá atrás. Embaixo aí, ó. Ajuda lá, Beval. Acender a luz da igreja aí, ó. Aí. Pronto. Que maravilha. Glória a Deus. Agora fala assim, agora eu estou enxergando. Obrigado, queridos. Obrigado. Apocalipse capítulo 13. Está na tela. Diz assim a palavra do Senhor: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca de leão, como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse eu li o 7, o 8, 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce a autoridade 12, exerce a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam, o 14, sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca,
o nome da besta ou o número do seu nome. 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Quantos dizem amém? Pode sentar-se, por favor. Nós queremos apresentar a Rosângela, que está nos visitando. Cadê a Rosângela? Não veio ainda? Ok, tá bom. Deus abençoe. Tem mais alguém que está nos visitando? Todos os demais são de casa, né? Maravilha. Meus amados, hoje eu quero falar sobre o anticristo. É claro que em uma ministração de 45 minutos, 50 minutos, não será possível falar tudo sobre o anticristo, porque é um assunto muito vasto. E a Bíblia é muito clara ao descrever esse personagem da história que entrará em cena logo após o arrebatamento da igreja. Ou seja, ele estará vivo antes do arrebatamento. Já será uma pessoa adulta, porque assim que acontecer o arrebatamento, ele entrará em cena. É muito provável, eu não estou afirmando, mas é muito provável que nós, igreja, o reconheçamos antes do arrebatamento da igreja. Os crentes que conhecerem a palavra, os crentes que estiverem com sua vida alinhada com o propósito de Deus, é muito provável que os crentes, alguns, não sei se todos, mas pelo menos alguns, reconhecerão este líder, que irá se levantar logo após o arrebatamento da igreja. Então nós já falamos aqui sobre o arrebatamento da igreja, mas eu quero preparar a atmosfera, o ambiente, para que eu possa falar um pouco sobre este personagem. A Bíblia diz que os dias do arrebatamento, nós veríamos sinais visíveis acontecendo em todas as esferas. Por exemplo, Jesus em Mateus 24, 37 disse que os dias da sua vinda seriam como nos dias de Noé. Então, se você quer saber como será no dia do arrebatamento, você tem que se voltar para a narrativa bíblica antediluviana. Capítulo 6 de Gênesis narra explicitamente os dias que antecederam o dilúvio. E havia alguns indícios ali na narrativa bíblica que demonstravam a atmosfera da época antediluviana. A Bíblia diz que havia multiplicação da violência e da maldade do ser humano. O ser humano só pensava em coisas más e perversas. A mente e o coração estavam cheios de desejos pecaminosos. Eu pergunto, não é isto que nós estamos vendo nos nossos dias? Nos dias de Noé, havia uma indiferença para com as coisas de Deus muito grande. O texto bíblico diz que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. São tudo coisas que nós fazemos corretamente, mas o que a Bíblia está transmitindo é a indiferença das pessoas. Ou seja, as pessoas viviam apenas para satisfazer suas vontades, seus desejos carnais. A Bíblia diz que nos dias de Noé havia uma perversão sexual generalizada, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e nasceram os gigantes. Aí existem duas linhas teológicas. Uma que defende que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, a linhagem piedosa. Após Caim matar Abel, Caim fugir,
Adão teve um filho chamado Sete, teve muitos outros, e filhas também. E este filho de Adão carregou uma linhagem piedosa. E alguns dizem que os filhos de Deus aí são os filhos de Sete. Outros dizem que eram anjos caídos que se relacionaram sexualmente com as mulheres. Não podemos afirmar quem era exatamente, mas um crente casando com uma descrente não nasce um gigante. Não é porque um crente casa-se com uma mulher descrente que vai nascer um gigante. Com isso não estou justificando, só estou fazendo você pensar. Você que foi criado dentro de um sistema e aprendeu a pensar de um jeito, é bom você ouvir ideias diferentes e tirar as suas conclusões. A Bíblia diz que havia gigantes na terra. Aí nós temos um problema. Por quê? Porque hoje nós não temos gigantes como havia no tempo antediluviano, que eram homens de 12, 15 pés de altura, às vezes 9 pés de altura. Então, hoje tem pessoas altas, mas gigantes como naquela época, não temos hoje. E alguém pode dizer, então não vai se cumprir a profecia. Só que quando você entra na internet, na televisão, você vai identificar que os meios de comunicação identificam as companhias de tecnologia como gigantes da tecnologia. Giant Tech. Está aí os gigantes. Em outras palavras, o cenário está todo preparado. Então nós temos aí o Google, Amazon, Facebook, Instagram, o X, que era o Twitter, né? E a Apple, e algumas dessas companhias já ultrapassam o valor na bolsa de $1 trilhão. Então são chamados de gigantes da tecnologia. Então nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Número 2, a Bíblia fala sobre uma instabilidade social, política e na natureza. A Bíblia fala sobre guerras, sobre fome, sobre pestes, sobre catástrofes na natureza, terremotos, enchentes, num lugar seca, no outro enchente. A Bíblia diz que a natureza geme, aguardando a redenção, desde o sangue de Abel, que foi derramado sobre a terra quando Caim o matou. A terra se tornou contaminada com o sangue inocente. E um lugar que foi contaminado com sangue inocente precisa ser redimido, resgatado. Por isso que essa terra será completamente destruída no final do milênio, queimada a fogo, e será completamente restaurada para que os justos herdem a terra, como diz a palavra. Quem sabe eu venha falar especificamente sobre isso, mas no futuro. Então, a Bíblia fala que nos dias do arrebatamento haveria uma instabilidade social, política e na natureza. A Bíblia fala que nos dias do arrebatamento seriam dias ou tempos difíceis. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, não vou ler todos os versículos, vou ler alguns. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Eu pergunto, essa descrição não é atualizada? Ela não descreve, não totalmente, mas uma grande maioria das pessoas que habitam sobre a terra? A Bíblia fala que nos dias do arrebatamento seria tomado, número 4, por uma apostasia nunca vista. 2 Tessalonicenses 2,
versículos 3 e 4 diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O apóstolo Paulo está falando que nos últimos dias viria uma apostasia jamais vista. O que é apostasia? O que é apostatar-se? É desviar-se da fé, do conhecimento. Pessoas que se desviam da verdade do Evangelho, que abandonam o Evangelho que um dia receberam. A Bíblia os chama de apóstatas. Não vou nem entrar a fundo aqui, porque nós temos coisas pela frente. Nós temos visto, dentro da apostasia, a Europa, que foi considerada um continente cristão, hoje é um continente pós-cristão. O continente marcado pela frieza espiritual, pela indiferença. As igrejas na Europa introduziram o entretenimento como parte do culto, introduziram as facilidades. As igrejas baixaram a guarda, diminuíram os muros, e começou o mundanismo a entrar na igreja, numa forma de aceitar e receber todos do jeito que estavam. E o que aconteceu? Veio a frieza, porque onde está o pecado, onde está a iniquidade, a presença de Deus não está. América do Norte, continente que nós vivemos, toda a América do Norte tomada pelo liberalismo religioso, universidades americanas tomadas pelo marxismo cultural. Vocês estão vendo diante dos seus olhos as universidades americanas, que são caríssimas, muitas delas, que os pais trabalham duro, muitos emprestam dinheiro, trabalham duro para enviar seus filhos para receberem uma formação acadêmica, e em muitos casos eles voltam pessoas revoltadas, pessoas marxistas, socialistas, contrárias a Deus, não acreditando nos valores familiares, vão para as escolas, se prostituem, ficam trocando de parceiro sexual dentro das escolas, se corrompendo. E quando voltam para casa, muitos deles voltam com a mente desvirtuada, totalmente desviados da verdade. A apostasia tem tomado conta da América do Norte. Na América do Sul, o sincretismo religioso tem tomado conta de muitas igrejas, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. É o pão ungido, é a toalha ungida, é a água ungida, é a porta ungida, é o sal, o caminho do sal ungido, é a rosa ungida, é o óleo ungido, é o pedaço da cruz de Cristo. E muitas pessoas, por causa da ignorância e falta de conhecimento bíblico, e não frequentar cultos de ensino, são levados por essas promessas vãs, como se nós precisássemos de coisas, de objetos para nos relacionar com Deus. Meu irmão, todos os objetos foram usados no Velho Testamento, no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, apontando para Cristo. Quando Cristo se manifestou, já não precisamos mais de simbolismo, porque nós temos a substância. Você não precisa de toalha ungida, você não precisa de sal ungido. O que você precisa é de conhecimento da palavra, pois a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não precisa de nada entre você e Deus, você não precisa de um objeto para se relacionar com Deus. Você tem acesso direto ao trono da graça. Você não depende de pastor, de crente. Você precisa congregar? É claro que você precisa, está na Bíblia, crente. Mas você não depende de pastor, de líder religioso, para você se comunicar com Deus. Você mesmo é um sacerdote, você mesmo tem a presença de Deus em você, você mesmo pode falar direto com Deus.
Apostasia tomando conta da América do Sul. Na África e na Ásia, está chegando atrasado agora o evangelho da prosperidade, por causa da miséria e da pobreza que enfrentavam, e agora começaram a pregar, de umas décadas para cá, o evangelho da prosperidade, para tirar as pessoas da miséria e da pobreza. E não há nada de errado você pregar para que as pessoas saiam da miséria e da pobreza, mas o evangelho da prosperidade não é bíblico. Existe a prosperidade do evangelho, e não o evangelho da prosperidade. O evangelho tem bênçãos inúmeras, e uma delas é a prosperidade, é a provisão. E prosperidade não é ser rico, prosperidade é ter o suficiente para viver com dignidade, e alegria, e paz, e ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser próspero. Apostasia tomando conta da Oceania. O liberalismo religioso, igrejas que se chamam igrejas inclusivas. Meu irmão, não existe igreja inclusiva, existe igreja. Existe igreja aberta para todos os pecadores que quiserem se chegar a Deus. Vem do jeito que você estiver, vem do jeito que você está, mas não pode ficar do jeito que veio, tem que mudar. Então, o primeiro sinal serão como nos dias de Noé. Segundo, a instabilidade social, política e na natureza. Terceiro, tempos difíceis. Quarto, apostasia. Quinto, a formação de Israel como Estado. Meu irmão, até 1948 não podia ter acontecido. Por quê? Porque a formação do Estado de Israel era uma condição. E é por isso que até 1948 as igrejas que eram construídas eram grandes catedrais de pedra, de material precioso, especial. Por quê? A igreja duraria centenas de anos. E alguém diz: pastor, por que hoje em dia as igrejas estão tudo fazendo galpão, pintando a parede assim, economizando, sem teto, e tem os pastores brigando com cor de parede? Meu irmão, é porque não dá tempo mais. A hora está chegada. O arrebatamento da igreja está aí. Nós temos que correr e ganhar almas e pregar o evangelho. Precisa construir mais catedrais de pedras, de mármore, de chifre de elefante. Não precisa. Por quê? Nós estamos de passagem, está chegando a hora de ir. Nós já estamos indo. Os crentes que estão ligados com Deus, parece que eles já estão ouvindo o soar da última trombeta. Isso causa terror para quem não está vivendo uma vida santa. Mas para aqueles que têm a esperança, aleluia, eles glorificam a Deus. Onde estão os crentes que têm essa esperança? Aleluia! Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis. Quem aguarda? Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus aí, até a luz da manhã. São os crentes velhos da glória. Glória a Deus. Israel está formado como nação, e na geração da formação de Israel, Jesus disse que não passaria esta geração sem que tudo isso acontecesse. E nós estamos vendo os sinais na formação da geração de Israel. Todos esses sinais de forma clara nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Meu irmão, se eu fosse você, trabalharia, correria atrás, procuraria conquistar, mas não se esqueça que a nossa redenção está próxima. Então, como a Bíblia identifica? Vou responder algumas perguntas. O anticristo, a Bíblia o chama de besta que sobe do mar. Iníquo, Daniel o chama de pequeno chifre. Paulo chama de filho da perdição, e tem etc. de nomes.
Segundo, quando ele irá se manifestar? Ele estará vivo antes do arrebatamento. Provavelmente está vivo diante de nós. Só não conhecemos, não sabemos. Mas se manifestará depois do arrebatamento da igreja. De onde ele virá? Uns dizem que virá da Turquia, outros dizem que virá da Europa, não sabemos ao certo. Qual é a etnia dele? É muito provável ser judeu, de descendência. Por quê? Porque os judeus o reconhecerão, o aceitarão inicialmente como o Messias prometido. Então tem que ser alguém de descendência judia, muito provável. Qual será a duração de seu governo? 7 anos, dividido em 2 partes de 3 anos e meio. Por que ele será aceito por quase todo mundo? Por quê? Alguém diz, mas as pessoas não vão saber? Vão. E por que ele será aceito por quase todo mundo? Principalmente essa esquerda ideológica no Brasil e no mundo vão ser os primeiros a aplaudirem. Por que ele será aceito? Porque ele aparecerá no momento de conflito de nações, no momento de guerras generalizadas. Eu pergunto, não estamos vivendo isso agora? E ele vai trazer a sua bandeira branca bandeira política branca de paz. E ele vai conseguir um acordo de paz entre os judeus e os árabes. Olha só o que ele vai conseguir. Vai conseguir um acordo de paz a ponto dos árabes permitirem que aquela mesquita dourada, junto com aquela outra mesquita de Al-Aqsa, do lado, seja derrubada e o templo de Salomão seja reconstruído ali. Aí é forte. Mas o porquê que vai conseguir? Porque o diabo que controla essa religião maligna vai mandar os demônios sair dela e dizer, olha, saiam, deixa que eles construam, porque faz parte do meu propósito. O diabo que controla isso. Por que ele vai ser aceito? Porque ele vai fazer um acordo de paz. O mundo vai estar vivendo num caos, ameaças nucleares. Ele vai chegar, entrar e vai dizer, pera um pouquinho, vamos acalmar tudo. Todo mundo vai, aplaudir, que cara tremendo. Qual será o seu fim? A Bíblia diz, em Apocalipse 19, a Bíblia dá o fim do anticristo. A Bíblia diz que ele será lançado vivo no lago de fogo junto com o falso profeta. Ele vai para o lago de fogo, que é o destino eterno dos perdidos. Ele vai 1000 anos antes do diabo. Então não é o diabo que vai inaugurar o lago de fogo, quem vai inaugurar é o anticristo e o falso profeta. Ele vai ser lançado vivo no lago de fogo. E sabe como que ele será vencido, diz a Bíblia? Sabe como? Jesus vai fazer assim, Você deveria glorificar a Deus, né? Então eu vou ler o texto, então, se você não crê, eu vou ler, 2 Tessalonicenses 2,8. Então, está falando do anticristo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Meu irmão, vai ser só assim, só uma baforadazinha. Assim que ele será destruído. Ok, agora vamos aos versículos que nós lemos, pelo menos do 1 ao 9, por favor. Abra aí, por favor, a Bíblia, Apocalipse 13, do 1 ao 9. Eu vou rapidamente passar um breve comentário sobre versículo por versículo. Você precisa me acompanhar aí, para você entender. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Não vou entrar em todos os detalhes, não temos tempo. O texto de subiu do mar, olha o que significa subiu do mar. Apocalipse 17, 15 diz: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quando a Bíblia diz que ele sobe do mar, ele virá das nações.
A Bíblia no Apocalipse fala de duas bestas. Uma besta que sobe do mar, o anticristo, e uma besta que sobe da terra, o falso profeta. Então, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Esses 10 chifres, eu vou falar só isso aqui. 10 chifres, aparentemente são nações que irão apoiar 100% o governo do anticristo. Alguns dizem que é o mercado comum europeu, que hoje tem mais de 10 nações, e Inglaterra, que fazia parte, já saiu, porque é uma nação cristã, então ela já saiu, e provavelmente eles vão chegar a 10 nações poderosas, que vão dar 100% de apoio ao governo do anticristo. A Bíblia fala em detalhes. Versículo 2: a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Se você ver na história bíblica, os impérios que se identificavam com esses animais, que usavam esses animais para demonstrarem o seu poderio e a sua força, o leopardo, o urso, leão, vocês vão ver que esses impérios perpetraram os maiores genocídios da história, carnificinas, barbarismos da história da humanidade. Então tudo isso que passou, toda essa maldade que vem ao longo dos séculos, sendo demonstrada pelos impérios mundiais, acontecerá tudo de uma vez, de uma forma condensada, porque o anticristo terá o poder maligno de todos esses impérios. Versículo 3: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Meus irmãos, o anticristo, ele sofrerá um atentado mortal. Em algum lugar público ele vai estar, alguém numa tentativa de querer mudar o destino, vai cometer um atentado contra ele, e ele será ferido de morte, como foi JFK, ferido de morte na cabeça, porque o texto diz que foi na cabeça. Só que o dragão, que é Satanás, dará poder ao anticristo, e ele irá ressuscitar, e irá ser curado daquela ferida. Aí as pessoas vão dizer: esse é o cara, esse é o cara. As pessoas vão ver ele sofrendo um atentado, ferido, com a cabeça desfacelada, despedaçada, e dias depois ele vai sair do hospital com alta. Então as pessoas vão dizer: que isso, cara? Esse é o cara. Porque essa geração, ela se impressiona com aquilo que ela vê. Essa geração se impressiona com o que está diante dos olhos. E não será difícil essa geração aplaudir isso e aceitar. Versículo 4: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E a Bíblia aqui no Apocalipse, ela apresenta a trindade satânica. O dragão imita o Pai, o Deus Pai. O anticristo imita a Jesus. E o falso profeta imita o Espírito Santo. O diabo está imitando. E o diabo não se contentou de imitar a trindade, mas imitou também a igreja. Ele vai ter a sua igreja, que a Bíblia chama de grande meretriz, ou Babilônia, não se referindo ao lugar geográfico, mas o estado espiritual dessa igreja, que será uma igreja corrompida, comprometida com o mundo, uma igreja que permite o pecado ficar dentro dela, uma igreja que não prega uma mensagem de confronto, uma igreja que aceita as pessoas como elas estão, deixa elas viver no pecado como estão, e não impõe mudanças, eles não confrontam o pecado das pessoas. Esse tipo de igreja na Bíblia é chamada de meretriz, de prostituta, de Babilônia. Versículo 5: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfemas, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Aqui está falando de um período, da metade do período do governo do anticristo, que ele vai ser empoderado pelo dragão. Ele vai ser empoderado
para realizar milagres e prodígios nessa época. E as pessoas que se empolgam com aquilo que estão vendo, baterão palmas, curtirão, aplaudirão. Versículo 6: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele vai difamar, ele vai tentar desconstruir os valores éticos e morais da sociedade. É por isso que o seu espírito, o espírito do anticristo, já está atuando na igreja, através de presidentes, de juízes de Suprema Corte, através de governadores, de comissões de escolas. O espírito do anticristo já está atuando na terra. Estão tentando desconstruir a estrutura social da nossa sociedade, dizendo que a família é a forma como você se vê, como você se acha. Isso é uma família. Isso está na Bíblia, está profetizado, irmãos. Claramente, nós estamos vivendo esses dias. Essa geração relativiza a verdade, ou seja, não há verdade absoluta. Cada um estabelece a sua verdade, vive e decide a sua própria moralidade. Se para mim não é errado, para mim está tudo bem. Eu faço isto, mas vir à igreja e fumar maconha não tem problema, porque para mim eu não vejo nada de errado. Mas vir à igreja e viver no pecado não tem nada de errado, porque eu amo, eu tenho amor pelo meu cônjuge. As pessoas vão estabelecendo os seus níveis de moralidade, dizendo, não, isso para mim não tem problema, isso aqui não tem problema, isso aqui é aceitável, isso aqui é tolerável. E as igrejas, no intuito de encher os bancos, de encher as cadeiras, de parecer bem nas filmagens, nos vídeos, nas produções virtuais, elas não estão nem aí preocupadas com os princípios e estão querendo encher os bancos. Então o pastor tem medo de falar a verdade, tem medo de confrontar as pessoas com a verdade, porque se ele pregar a verdade, as pessoas vão virar as costas e saírem. Meu irmão, isso está profetizado na Bíblia. Versículo 7: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Aqui, meu irmão, é mais um texto que apoia a teologia pré-milenista, de que a igreja será arrebatada. Por quê? Porque esses santos aqui não é igreja, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Como é que esses santos aqui vão perder para o anticristo? Então não é igreja, pastor. Não vai estar aqui. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está falando de pessoas, de santos, primeiros santos, que são os mártires da grande tribulação. Depois está falando das pessoas que restarem. Essas pessoas que restarem permanecerão vivas porque aceitaram o sinal da besta. E permanecerão vivas. Só que elas já estarão condenadas ao lago de fogo, mesmo estando vivas, porque não haverá uma redenção para quem aceitar o número da besta. Estes aqui que a Bíblia diz que não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro. A Bíblia fala que no juízo final se abrirão livros. Isso está na Bíblia. O dia em que todos os ímpios de todas as épocas, todos os perdidos, comparecerão diante de Deus, nós, os salvos, não seremos julgados no juízo final. Nós já fomos julgados em Cristo, e fomos absolvidos pelo sacrifício de Cristo, e fomos para o tribunal de Cristo para ser galardoado. Agora o juízo final é para todos os perdidos desde Caim. E eles comparecerão no juízo final. E a Bíblia fala de 5 livros, eu vou numerar 5. A Bíblia fala sobre o livro das lágrimas. Diga lágrimas. Toda vez que você fizer alguém chorar, você vai pagar diante de Deus. Toda vez que você fizer alguém chorar,
está sendo registrado. Número 2, fala o livro das palavras. Toda palavra fútil que sair da sua boca, você vai prestar conta diante de Deus. Pode falar à vontade, mas um dia você vai ter que prestar conta disso daí. A Bíblia fala sobre o livro dos pensamentos da intenção do coração. Tudo aquilo que você não colocou para fora, ficou só aqui. O mal que você maquinou está registrado. Diga assim: tem misericórdia, Jesus. Número 4, o livro das obras. Tudo que você fizer por meio do corpo vai ser aberto. E o 5º livro é o chamado livro da vida e do Cordeiro. Quem não estiver escrito nesse livro será lançado no lago de fogo. Alguém diz: pastor, por que a Bíblia usa a expressão lançado? E no original é uma palavra com violência, com agressividade. Porque as pessoas não vão querer ir para lá. Então terão que ser lançadas à força, jogados à força, com violência. E o texto que nós lemos diz: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, que foi morto desde a fundação do mundo. Espera um pouquinho. Mas Jesus não morreu 2000 anos atrás? Como é que esse cordeiro aqui morreu desde a fundação do mundo? É porque antes do problema existir, Deus já tinha criado a solução. Antes do veneno do pecado ser injetado na humanidade no jardim do Éden, Deus já havia criado um antídoto. Antes do pecado surgir, Deus já tinha proporcionado a salvação, a redenção. Quantos glorificam a Deus? Eu vou sair desse versículo, diga graças a Deus. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva, o 9, 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Isso aqui tem várias interpretações, mas aqui eu vou apresentar a vocês o seguinte: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto. Ou seja, o que você faz, você colhe. Você colhe tudo que você planta. Tudo que você plantou, você vai colher. Tudo o que sembrar, irás cosetear. Espanhol. Tudo. Obrigado. Tudo que você semear, isso é bíblico, você vai colher. A Bíblia fala em seguida, e eu não vou falar sobre isso, mas a Bíblia fala que tem uma segunda besta. Besta aqui refere-se a um animal poderoso. Dragão refere-se a um animal poderoso que tem força na boca, que usa as suas presas para dilacerar. Obrigado, querido. Agora chegou o papel, hein? Daqui a pouco vai vir a toalha. Obrigado, gente. Obrigado, querido. Eu entendo o carinho de vocês. Quando a Bíblia fala dragão, besta, está se referindo à força que tem na boca. Quando a Bíblia fala de boca, fala capacidade de persuasão, capacidade de se comunicar com muita eficiência e convencer e mudar o pensamento das pessoas. É por isso que nos últimos dias o engano vai se proliferar de uma forma muito rápida. Por quê? Porque essa geração tem uma capacidade de se comunicar como nunca antes. Meu irmão, acontece qualquer coisa aqui, o mundo inteiro em um segundo toma conhecimento. Antigamente, quando morria uma pessoa, até as outras pessoas distantes tomarem conhecimento, já tinha sido enterrado há meses. Aí a pessoa chorava meses depois, quando tomava o conhecimento. Hoje, qualquer coisa que acontece, o mundo inteiro fica sabendo em um segundo, em segundos. Capacidade de se comunicar, capacidade de persuadir. É por isso que você tem que provar as palavras, como o paladar prova a comida. Você tem que provar com o seu ouvido as pregações e ver se está conforme o que a palavra de Deus diz.
É por isso que eu e você não pode ficar se alimentando desses vídeos de internet aí. Você tem que tomar cuidado, porque você pode se intoxicar espiritualmente. E eu conheço algumas pessoas que estão espiritualmente intoxicadas, porque ouve tanta gente, aí ouve um, ouve outro, aí começa a fazer confusão e bagunça, por falta de conhecimento bíblico, porque não lê a Bíblia, porque não tem vida com Deus. Aí acaba criando um monte de ideias da cabeça, de interpretações, e criando as suas verdades. A Bíblia é clara, quando diz que esse personagem histórico irá se manifestar, mas há um que ainda o resiste, e este um se chama Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo está na igreja, ele ainda não se manifestou. Por quê? Porque o Espírito Santo está na igreja. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo levará a igreja. E algumas pessoas me perguntaram: pastor, o senhor disse que o Espírito Santo irá atuar na terra durante a grande tribulação? Creio, porque ninguém conseguirá se salvar sem a ajuda de Deus. Porque se o Espírito Santo for tirado completamente da terra, na grande tribulação não haverão mártires, pessoas que darão a vida pela causa do Evangelho. Então é claro que ele não vai atuar como agora, como ele está derramado sobre todos aqueles que creem. É claro que o Espírito Santo não será derramado como nessa dispensação, mas ele irá trabalhar, quem sabe como no Velho Testamento virá sobre pessoas específicas. Porque se o Espírito de Deus não nos ajudar, não ajudar o ser humano, ninguém encontra o caminho do céu. Não há salvação sem o auxílio divino. Ninguém consegue alcançar a Deus com seus próprios esforços. Todo mundo que chegar no céu, que pisar, entrar no céu pelas portas, terá sido ajudado pelo Espírito Santo e terá recebido pela fé o sacrifício de Cristo. Pastor, e eu encerro dizendo o seguinte: por que nós precisamos pregar sobre isso? Porque nós precisamos instruir o povo, ensinar o povo de Deus. E esse tipo de mensagem provavelmente você não irá ouvir nas maiores igrejas, porque não traz ibope. O pessoal não dá curtida, o pessoal não quer saber de ver, de participar. Não dá likes. O irmão antes do culto falou: pastor, deu um problema na transmissão do culto hoje, que não vai ser transmitido pelo YouTube. Deu um problema. Para mim não afetou nada, porque eu sei que não dá like mesmo. Não vai ser curtido, nem os crentes da igreja curtem. Então, colocamos o que eu tenho que colocar. Pastor, para que serve uma mensagem como esta? Para alertar o povo de Deus. Meus irmãos, não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar com o diabo não está brincando conosco. Precisamos levar Deus a sério. Precisamos levar as coisas de Deus a sério. Precisamos colocar a nossa vida no altar. Precisamos buscar a Deus, precisamos nos consagrar. Sabe por quê? Porque senão esse dia nos pegará de surpresa, mesmo tendo todas essas evidências. Porque Jesus disse que foi como nos dias de Noé. Nos dias de Noé as pessoas dizem: não vai chover, nunca choveu, não vai chover não vai chover nada. Que isso? Não é, tá doido, você está doido, construir um barco longe do mar, você está louco, cara, que isso? Para com isso. É assim que eles vão dizer de nós, dos pregadores que estão anunciando. Mas nós que tememos o nome do Senhor, nós sabemos que tudo isso irá se cumprir. Por quê, pastor? Porque todas as promessas com relação à primeira vinda de Cristo aconteceram, e ele fez promessa acerca da segunda vinda. Ora, se ele cumpriu todas as profecias acerca da primeira, ele é fiel para cumprir todas as profecias com relação a esta vinda. E eu disse aqui na primeira quarta-feira, se eu não me engano, que é um número crescente de pastores pentecostais que não estão mais crendo no arrebatamento da igreja. Eles não estão mais pregando o arrebatamento da igreja, estão dizendo que a igreja vai ficar aqui na grande tribulação.
E o texto bíblico é claro, está dizendo que os santos foram vencidos pela besta, e a Bíblia diz claramente que a igreja não será vencida pelo inferno. Diga assim: eu não vou ficar aqui na grande tribulação. Fique de pé. Venha à igreja, congregue, sirva a Deus, porque você pode estar congregando nos últimos cultos da igreja. Eu não estou alarmando você, não, só estou dizendo o seguinte: esteja pronto, esteja preparado, coloque a sua vida em ordem. Ah, pastor, ainda não perdoei. Meu irmão, quem não perdoa não vai entrar no céu. E esse é um pecado que impede a pessoa de tomar a ceia, se você não sabe disso. Se você não perdoou alguém, você não pode cear, biblicamente falando. Se você quiser saber, depois você me pergunta, eu te mostro. A falta de perdão te impede de cear, imagine de entrar no céu. Então é melhor você já começar. Perdoa, está perdoado, em nome de Jesus está perdoado, está perdoado, está perdoado. Aleluia, eu vou perdoar, vou dar. Pega o telefone e liga nessa hora. Pega esse telefone, meu irmão, acerte a sua vida. Coloque sua vida em ordem. Coloque sua vida no altar, porque ainda tem pastores que pregam isso. Você não vai achar com muita frequência, mas tem um louco igual eu, que não estou comprometido com sistema religioso nenhum, que eu falo a verdade, não estou falando diretamente para ninguém. E eu não uso o púlpito para dar indireta, porque eu, 54 anos, 32 anos de ministério, eu já falo hoje direto. Não tenho mais medo de falar. Mas não preciso também ofender ninguém. Não sofro de sincericídio. Certa vida, coloque sua vida no altar. Se prepare. Prepare a sua vida espiritual. Acerte a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque a trombeta vai tocar. E se você não se acertar, sabe o que vai acontecer? Você vai vir para o culto, vai ver um silêncio nas redes sociais da igreja. Silêncio. Você vai ver, faz dias que Azal não posta nada. O pastor nem olha, porque eu já não mexo mesmo. Você nem me usa como referência. Mas os irmãos são mais ativos aí, mais espertos do que eu. Irmão sumiu? O que está acontecendo? Eu vou lá na igreja. Vai chegar aqui na quarta. Mas o que aconteceu com o pastor que não veio no culto hoje? O que aconteceu com os adolescentes que vêm no culto e não estão aí? O que aconteceu com o grupo de louvor que vai cantar e não tem ninguém? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E vai começar um pânico. Gente, cadê vocês? E mandando mensagem. E mandando mensagem, pim, 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 nada. E alguns vão responder: oi, eu estou aqui, e você, o que aconteceu? Não, eu estou indo para a igreja também. Estou indo para a igreja, mas o que aconteceu? O pastor não está aí. Sumiu o pastor, sumiu o pessoal do louvor, sumiu os irmãos da igreja. O que está acontecendo? Diga: eu não vou ficar aqui. Portanto, a Bíblia diz: quando vocês verem todas essas coisas, olhe para cima, que a sua redenção está próxima. Pastor, quer dizer que eu não vou pagar minhas contas? Eu não vou. Não, ei. Não, vai pagar tudo que você deve, direitinho. Pague todas as suas contas em dia, viva com dignidade, pague as pessoas que você deve, pague. Se eu devo alguém aqui, eu me esqueci. Pelo que eu lembro, não devo dinheiro a ninguém, porque aqui na igreja eu não autorizo pastores fazerem transações financeiras com os membros.
Pastor André já me emprestou dinheiro, mas é pastor e amigão. Eu paguei, né? Eu te emprestei e você me pagou também. Pastor da aba não faz transação financeira com membros de igreja. Não empresta dinheiro, não pega emprestado. Em outras palavras, você se vira. Porque senão dá rolo, dá ruim. Porque se eu emprestado, depois eu não posso falar. Fico intimidade de falar do irmão. Então por isso que eu não empresto. Para eu poder falar livremente. E aqui na aba você vai ouvir mensagens maravilhosas, mensagens motivacionais, vocês vão ver mensagens de alegria. E eu prego mensagem assim, mas eu preciso, vez por outra, pregar uma mensagem dessa. Vez por outra eu preciso te alertar. Preciso te dizer, meu irmão, é sério o negócio. É bom a gente ter a nossa vida no altar. É bom a gente estar com a nossa vida direitinha, na presença de Deus. É bom a gente já ter as coisas arrumadas, sabe por quê? Porque a hora que o arrebatamento, a hora que a trombeta tocar, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, vai ser tarde demais. E vocês vão ver, aqueles que ficarem aí, vão ver as pessoas desmaiadas pelas ruas. As pessoas aqui na porta da aba chorando, chorando, chorando. Bem que aquele pastor falava, aquele cara chato, não pregava de prosperidade, cara, e eu querendo enriquecer, e ele não falava disso. Não falava de motivação, de evangelho coach, não falava nada disso, e eu querendo me arrebentar, e me arrebentei. Mas nós, igreja do Senhor, estaremos com o Senhor para sempre. Quem tem essa esperança? Você tem essa esperança? Você tem essa esperança viva no seu coração? Se você tem, levante a sua mão. Vou te dar 30 segundos para você agradecer a Deus. Dizer, Deus, muito obrigado pelo perdão dos meus pecados. Muito obrigado pela certeza inabalável do meu nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado. Se você quiser agradecer por esse pastor, Senhor, esse pastor, ele fala umas coisas que eu não gosto, mas ele fala a verdade, pastor. Ele pega pesado comigo de vez em quando, Deus, mas olha, eu agradeço o Senhor pela vida dele, porque ele e outros pastores aqui pregam a verdade, falam sem medo de perder crente. Sabe por quê? Eu não tenho crente, eu não perco ninguém. Os crentes não são meus, são propriedade de Deus. Você tem dono, irmão. Você tem dono. O seu dono é o Senhor Jesus. Ele é quem cuida de você. E é por isso que Ele está me trazendo aqui para te alertar, para dizer para você: ei, olhe para cima, porque a sua redenção está próxima. O arrebatamento vai acontecer nos próximos dias. Pastor, vai acontecer, meus irmãos. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Está diante, é uma questão de dias. Se não for hoje, se não for essa noite, vai ser amanhã, depois de amanhã, eu não sei quando, não sei a hora, ninguém sabe, mas é uma questão de dias. E é meu dever te alertar, para que você esteja preparado. Se alguém entrou aqui e sente-se despreparado para este momento, e quer receber a oração da igreja, é o que nós podemos fazer, orar. Se alguém diz, pastor, eu não estou preparado, mas eu quero estar preparado, eu quero estar preparada, numa noite de quarta-feira. Ah, pastor, mas eu sou crente há 30 anos, eu nasci, pastor, na igreja, eu sou lavado, espremido, enxugado no sangue. Tempo de igreja não te garante salvação. Ah, pastor, mas eu sou obreiro, eu sou pastor. Cuidado, que é mais severo o negócio. Para quem é pastor, é mais severo o juízo. A peneira é mais fina. Se você não está preparado e você tem coragem para assumir isso e dizer, não, mas eu vou estar a partir de hoje, levante a sua mão se você quer que nós venhamos a orar. Temos alguém? Quarta-feira? O Joaquim levantou, ela levantou, ele levantou. Aqui mais uma mão, ali mais outra.
ali outra. Isso é sinceridade. Você não está levantando a mão para mim, para a igreja, você está levantando a mão para Deus. Você está dizendo: sim, Deus, sim, eu quero. Eu quero. Então eu peço que toda a igreja agora vai levantar as mãos. E você que não levantou a mão, você vai orar por essas pessoas, umas 5, 6 pessoas. Pode orar. Te louvarei. Ore, crente. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor, mais uma vez cante. Te louvarei. Ó Deus, toma essas vidas nas suas mãos. Toma, Senhor, essas ovelhas que o Senhor tem me confiado. Eu não posso salvar, eu não posso perdoar, não posso curar, mas eu posso falar. Pois o Senhor perdoa, o Senhor salva, o Senhor cura. Que essas 5 mãos que se levantaram possam receber a alegria da salvação nesta hora, possa receber o perdão dos pecados nesta hora, possa receber a graça enquanto a porta da graça está aberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos por um instante, por favor. Perto quer estar, pode cantar. Perto quer estar. Aleluia. Junto aos teus pés. Ó Deus, manda um avivamento nessa última hora. Pois prazer maior. Não nos deixe acostumar, Senhor. Não nos deixe acostumar com o cristianismo. Mas renova as nossas vidas, Senhor. Renova essa igreja, Senhor. Acende essa chama, Senhor. Acende essa chama nos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas ainda é pouco eu sei. Glória a Deus. Se comparado ao que dei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, Senhor. Glória a Deus. Adora o Senhor. Te louvarei. Adore ao Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Põe a mão sobre o teu coração, por favor. Aleluia. O Senhor vai renovar as suas forças agora. O Senhor vai te fortalecer nesta hora.
Ele vai te fortalecer enquanto você adora Ele. Enquanto você adora, seja fortalecido. Seja fortalecida no Senhor. Esta mensagem não é para te causar medo, é para te causar temor. Para você dizer: Senhor, eu quero estar pronto, quero estar pronto. Guarda o meu coração. Guarda a minha vida. Guarda, Senhor. Guarda, Senhor. Guarda estas vidas, Senhor. Debaixo resteca maior é você. Guarda as nossas vidas, Senhor. Adoro, Senhor. Jesus, Senhor, meu Deus. Aleluia, aleluia. Hey. Você e Deus, você e Deus, você e Deus. Seja renovado em línguas estranhas se você fala. Seja renovado em cânticos espirituais. Deus te trouxe aqui para te renovar, para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua vida espiritual. Você não vai fracassar. Você não vai desistir. Você não vai se perder. Deus vai te guardar. Aleluia. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai há proteção. Na casa do Pai há alimento. Na casa do Pai há remédio. Na casa do Pai tem cura. Na casa do Pai tem amor. Em nome de Jesus. Jesus, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu ainda não parei porque o Senhor não disse para mim. Quando é hora de parar, o Senhor fala: chega. Espírito Santo. Aleluia. É hora de você se fortalecer no Senhor. É hora de você se encher do Espírito. Se encha do Espírito, se encha do Espírito. Se encha do Espírito, se encha do Espírito. A unção dele está aqui. Se encha de Deus, se encha da presença dele. Se encha da presença dele. Se encha da presença dele, se enche. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. O Senhor está fortalecendo você. Aleluia. 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 Aleluia.